Olá, pessoal. Fiquei muito honrado e agradeço a Sayuri Yamani, minha amiga, que me convidou para fazer este breve vídeo, uma introdução às metodologias de análises sistêmicas. Vou abordar as justificativas principalmente para o System Thinking, ou pensamento sistêmico, que é uma abordagem qualitativa, mas que se aplica também a System Dynamics, ou modelagem computacional. Meu nome é Niraldo José do Nascimento, eu sou professor, pesquisador e consultor nessa área na qual atuo há mais de 20 anos. Atualmente estou em meu terceiro mandato como presidente do capítulo brasileiro da System Dynamics Society, cuja sede fica nos Estados Unidos. Bom, então vamos começar. Não é segredo que o mundo em que vivemos é complexo e se torna mais complicado à medida que se desenvolve. Problemas como poluição, falta de energia elétrica, inflação, desemprego, crime e queda de qualidade de vida afetam a todos nós. Os desafios da humanidade permanecem os mesmos há décadas. Os sem teto, os sem terra, os famintos, os usuários de drogas, a má distribuição de renda, os desequilíbrios ambientais e o surgimento de pandemias, como estamos assistindo agora. Ninguém é capaz de dominar todos os campos do saber. Porém, quando pedimos ajuda aos especialistas, eles mesmos parecem meio confusos e isolados da realidade, discutindo entre si e dando atenção apenas às partes isoladas dos problemas que se encaixam em suas especialidades. De fato, parece que quanto mais as pessoas aprendem sobre a parte do mundo em que estão inseridas, mais difícil se torna a compreensão do mundo como um todo. Então, o que devemos fazer? Focar nossos problemas e ignorar o resto? Infelizmente, o resto invade nossas vidas particulares de modo tão inoportuno que é impossível ignorá-lo. Repentinamente, o mundo em que vivemos é transformado por mudanças econômicas, novas tecnologias ou mudanças políticas. Essas forças podem estar além do nosso controle, mas à medida que compreendemos como elas funcionam, é possível antecipar os acontecimentos e se preparar para conviver com as mudanças. Precisamos compreender o mundo que nos envolve, no mínimo, para sobreviver. Existe uma metodologia para aprender a lidar com esse mundo ao nosso redor, esses problemas, em toda a sua complexidade. Trata-se do System Thinking, ou pensamento sistêmico, que engloba a System Dynamics, ou a dinâmica de sistemas, a simulação computacional, como eu disse no início. É um campo de estudos desenvolvido a partir da década de 50 no MIT, o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, sob a supervisão do professor Dr. Jay Forrester. A complexidade é a característica central da maioria dos problemas, tanto do setor privado como do setor público. A globalização introduziu novas interdependências na maioria das áreas de política, o que significa que os governos não têm o controle exclusivo sobre o sucesso ou o fracasso das políticas, ou como as empresas e os cidadãos percebem suas ações. Além disso, as sociedades enfrentam problemas perversos, problemas que não têm uma causa única ou solução. Além disso,
A digitalização da sociedade, da economia, está criando novos modelos de negócios, serviços e demandas, mas também destruindo práticas e conjuntos de habilidades existentes, e assim produzindo novas desigualdades que temos que enfrentar. Para ser franco, lidamos com um contexto político volátil e mutante, onde as intervenções que antes funcionavam não funcionam mais, e onde organizações e governos precisam ser reativos, pois as soluções já conhecidas criam efeitos imprevistos e não intencionais. Isso significa que como nos posicionamos se torna cada vez mais importante do que o que fazemos, porque a ideia de permanência e as melhores práticas estão desaparecendo. A capacidade de se adaptar às mudanças e ver os efeitos sistêmicos se propagando pelos domínios das políticas empresariais ou governamentais tornou-se crítica para o sucesso de longo prazo. As empresas, instituições e sistemas do setor público, eu pergunto a vocês, estão hoje preparadas para se adaptar a essas mudanças? Eu, sinceramente, acredito que não. Os sistemas de gestão que foram criados nas últimas décadas tiveram foco no desempenho de programas, na gestão de projetos, em vez de focarem no nível de resultado entre as organizações. Assim, os efeitos das intervenções foram analisadas dentro de seus domínios específicos ou silos de políticas, enquanto as interdependências e resultados mais amplos receberam pouca atenção. Isso tem provocado muitas críticas com o surgimento de novas políticas orientadas para a missão, que são horizontais por natureza e requerem diferentes capacidades e métodos de trabalho. As capacidades, tanto das empresas como dos governos, não devem permanecer estáticas. É fator de sobrevivência nos adaptarmos às mudanças sociais e tecnológicas. Assim, não resta nenhuma dúvida: precisamos mudar nossos métodos de trabalho e inovar o desempenho de nossas organizações. E como o pensamento sistêmico pode ajudar? Aplicar uma lente sistêmica a problemas complexos pode ajudar a mapear a dinâmica do sistema, explorar as maneiras pelas quais as relações entre os componentes do sistema afetam o seu funcionamento e determinar quais intervenções podem levar a melhores resultados. Assim, o pensamento sistêmico pode ajudar a esclarecer a necessidade de inovação e as ferramentas e métodos que disponibiliza podem ser a solução para as missões do século XXI, onde os problemas e objetivos estão mudando e os métodos para adaptar as instituições precisam também refletir essas mudanças. O pensamento sistêmico torna-se uma fonte de inovação quando realmente há espaço para mudar as estruturas e o funcionamento dentro das empresas, de acordo com as necessidades sistêmicas. Caso contrário, as organizações irão ignorar essa complexidade associada aos problemas porque não têm meios de como lidar com toda essa complexidade com eficiência. E, alternativamente, os funcionários começam a se concentrar fortemente em detalhes técnicos, selecionados, que sentem que eles têm controle sobre aquilo,
e podem cumprir as tarefas, criando a falsa sensação de que cumpriram sua tarefa, fizeram o seu propósito, cumpriram as ações que lhes foram demandadas. Às vezes, uma série de mudanças incrementais se torna uma fonte de mudança cumulativa. Muitas vezes, no entanto, as intervenções em várias camadas, por mais bem intencionadas que sejam, não farão diferença alguma, porque não tratam das questões interconectadas, da escala das questões de forma adequada. Não se trata de culpar os formuladores das políticas empresariais ou os funcionários. Os sistemas existentes de gestão de desempenho e orçamentários os influenciam a serem reducionistas em seu trabalho, a não terem a visão do todo, né? Terem apenas o que Peter Senge chamou a visão das árvores e não da floresta. Assim, a capacidade de usar o pensamento sistêmico nas empresas vem do fato de que sistemas estabelecidos e silos intra-organizacionais são criados para cumprir metas e problemas definidos por uma era anterior de produção em massa e são altamente dependentes de caminhos já trilhados no passado. Consequentemente, a reforma sistêmica é necessária para processos mais adaptativos e reflexivos, de modo que o pensamento sistêmico possa ser efetivamente aplicado em áreas específicas, especialmente em inovações. O que tratamos até agora foram apenas algumas reflexões, mas o pensamento sistêmico tem muito a contribuir com as organizações em praticamente todas as áreas, pois se trata de um campo de estudos multidisciplinar. Contudo, é preciso ter em mente que modelos construídos com essa metodologia têm por objetivo resolver problemas que, através de pontos que chamamos pontos de alavancagem. Tais pontos podem ser compreendidos como uma ou mais variáveis do sistema organizacional que, se sofrerem uma intervenção, essa se amplifica pela rede de interconexões do sistema, como se fosse o efeito borboleta, modificando o comportamento da empresa, corrigindo erros e falhas e conduzindo o sistema a uma certa estabilidade. Por que certa? Porque nenhum sistema é estável, estando sujeito a diferentes tipos de pressões. Então, eles estão sempre oscilando. Por isso, não se trata de fazer uma única intervenção, mas de exercer uma vigilância constante para que esteja alinhado às metas e objetivos a serem alcançados pela empresa. Necessitamos, então, que nossas organizações tenham estabilidade sistêmica para poderem inovar, crescer e competir. Como analogia e finalizando, eu deixo uma pergunta a cada um de vocês. É possível ser criativo, ter um bom desempenho, seja educacional, profissional ou ambos, sem uma estabilidade emocional, financeira, familiar, seja o que for? Pense nisso. Muito obrigado, abraços a todos vocês e desejo muito sucesso. Até lá.